A variável além do tempo t na função do cosseno é y, portanto este é o eixo de propagação. E como há o sinal negativo antes dela, tem-se a propagação para mais y, ou seja, na direção positiva de y. A velocidade de fase UP é dada pela equação 7.90 e corresponde a ômega dividido por k. Então, a primeira informação necessária é a frequência ômega. A forma do campo magnético H instantâneo para uma onda se propagando no sentido positivo em um meio sem perdas é dada pela equação 7.155b. O vetor campo magnético, neste caso com componente no eixo z, tem a amplitude igual à amplitude do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca do meio, isso multiplicado pelo cosseno de ωt menos beta-y. Então, ômega é igual a 10 na 9 radianos por segundo e o número de onda k corresponde à constante de desfazamento beta, conforme a página 200. Portanto, ela é igual a 5 radianos por metro. Usando esses valores, a velocidade de fase é igual a 2 vezes 10 na 8 metros por segundo. O comprimento de onda lambda é dado pela equação 7.13b e corresponde a 2π sobre beta, e que resulta em 0,4π, na unidade metro. Como o material é não magnético, a permeabilidade relativa é igual a 1, ou seja, μr é igual a 1. Então, a permissividade relativa, εr, pode ser calculada pela equação 7.90, a qual considera a velocidade de propagação igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ vezes ε. Então, isolando εr, tem-se que ela corresponde, porque μr é igual a 1, ao quadrado da fração entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade de propagação, que resulta em 2,25. Para responder à letra E, antes de encontrar o fasor do campo elétrico, é necessário descobrir em qual eixo está a componente do campo elétrico. Conforme a página 212, o produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético H deve estar no sentido da propagação, que neste caso é mais y. Então, usando os dados conhecidos, pela regra da mão direita, o campo elétrico E, com um vetor unitário ainda desconhecido, no produto vetorial com o campo magnético H e o vetor unitário Z, resulta no vetor unitário Y. Portanto, o E e seu vetor unitário correspondem ao negativo de e o vetor unitário x. Para chegar a essa conclusão, sabe-se que os eixos são x, y e z. Dos três, dois são conhecidos, neste caso y e z. Então, o eixo do produto vetorial é o restante, que neste caso é x. E a ordem positiva do produto vetorial é x vetorial y vetorial z e z vetorial x. Por isso, deve haver um sinal negativo no campo elétrico, porque o produto vetorial seria x com z, que resultaria em menos y, o que é o sentido oposto ao da propagação da onda. Agora é possível escrever o campo elétrico E instantâneo para uma onda se propagando no sentido positivo, a qual é dada pela equação 7.155a. Observe o sinal negativo na amplitude do campo elétrico devido ao produto vetorial. O vetor campo elétrico tem o vetor unitário x
A amplitude é o negativo de E0, e isso multiplica o cosseno de ômega-t menos beta-y. A amplitude do campo elétrico está relacionada com a do magnético, de tal forma que a amplitude do campo magnético é igual à amplitude do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca eta. Então, a amplitude do campo elétrico, neste caso, vale 50 vezes o valor de eta. E isso multiplicado por 10 na menos 3, porque a unidade do campo magnético está como miliampere por metro. Usando a equação 7.86 para calcular eta, ela corresponde à impedância intrínseca no espaço livre, ou seja, no vácuo, que multiplica a raiz quadrada de μr sobre εr. O resultado é de aproximadamente 251,327 ohms. Então, o vetor campo elétrico, escrito na forma completa, já realizando a multiplicação, tem o sinal negativo, o vetor unitário x, a amplitude que vale 12,566, que multiplica o cosseno de 10 na 9 vezes t, menos 5 vezes y, e a unidade é volt por metro. Na forma fasorial, não considera-se a expressão para o tempo, então tem-se o negativo do vetor unitário x, a amplitude do campo, vezes z na menos jky, sendo k igual a beta conforme destacado anteriormente. Então, E na forma fasorial é igual ao negativo, o vetor unitário x e a expressão 12,566 vezes z na menos j5y, e a unidade volt por metro.